começando mais um Tudo Sobre Mim. A mãe. Eu sou a Shana Miller. E eu sou a Tati Hesler. E nós estamos juntas na 4ª temporada desse projeto que vem para gestar conteúdos maternos. Sempre com a parceria de Supermercado Assum e Vinícola Aliança com o suco de uva delicioso que já tá aqui pra gente fazer o nosso brinde de mais um episódio. Ai, coisa boa, gente. Estamos aqui. Ai, suquinho ótimo, Delicioso. Né? Integral, sem açúcar, saudável. Bom pra família inteira. Lembrando já no início do nosso episódio de hoje para vocês se inscreverem no nosso canal, atendam o nosso pedido. Assim o nosso conteúdo chega a mais lugares. Aciona a sinetinha para vocês receberem sempre as notificações de conteúdos novos que a gente está trazendo para vocês. E tem também o nosso canal nas redes sociais. Ah, e o Instagram, @tudo sobre minha mãe. Comentários, dicas, muito conteúdo que você não vê aqui no podcast, mas que está lá, especial, produzido para você, para vocês, mamães, para os papais, para os filhos também. Toda a família pode curtir os nossos conteúdos lá no Instagram. Instagram? Ai, tá em inglês hoje, né? Tá em inglês. Tô treinando. Tá treinando. Vamos receber alguma convidada internacional. Ai, parece, né? Parece uma atriz de Hollywood. Olha aqui, ó. Lembrando também que a gente tem 3 temporadas completas disponíveis para vocês, com episódios incríveis, falando dos mais diferentes assuntos. E nessa 4ª temporada, a gente tem tratado de alguns temas específicos. Então, já temos aí quantos episódios, gente? Já até me perdi. Já foi todo mês de maio. Todo mês de maio. Estreou com Dona Sandra de Pijama, o grande sucesso dessa temporada. Ah, sucesso absoluto. Dona Sandra falou tudo que todas as mães que vieram Todas aqui... as avós. As avós? Gostaria de dizer. Eu acho que é as isso. As mães das mães, então. Criticou bastante o nosso jeito de maternar, não, brincadeira, né? Mas é legal porque a gente falando desse encontro de gerações, né? E os desencontros das gerações também, na forma de educar os filhos, de criar família, enfim. Todos esses conceitos, a gente já falou sobre educação. E hoje, um tema bem legal também, que eu acho que ronda a cabeça de todas as mães. Como, né, gerir a sua carreira também com a família. E essa nossa convidada... encontrou uma medida diferente, eu acho, né? Verdade. Que o trabalho também é uma forma de conexão familiar, tu não acha? Mudou. O que mudou na maternidade, né? Da parte profissional e a integração da família no trabalho. Muito isso bacana. Mesmo. Ela tem um nome muito lindo, inspirado certamente em uma cantora muito famosa. E é mãe de 2 filhos, a Olivia e o Stefano, que já estão ali, ó, deixando a infância, tá chegando na tua equipe, ela. A minha equipe dos adolescentes. Radiante, cheia de ideias, aliás, muitas ideias. A gente já estava aqui nos bastidores antes, tentando descobrir algumas formas de fazer algumas coisas em casa e tal. Adora tudo que é belo e traz conforto do lar. É verdade, ela é nossa colega, jornalista, já trabalhou na RBS TV, na TV Com, na Band, e tem um programa super especial que eu acho até que inspirou a Shana, né, para elaboração aqui do nosso Prestou cenário. consultoria. Prestou consultoria, vou confessar. Foi minha consultora. Quando eu fui fazer a brinquedoteca lá de casa, liguei pra ela e digo, olha só, tô com uma ideia aqui, preciso fazer umas estantes pra botar os brinquedos, como é que eu faço pra juntar as caixas? Que depois virou a inspiração do nosso cenário aqui do Tudo Sobre Mim, a mãe. Ela tem olhos brilhantes e uma parceria com o marido Eduardo, que dá super certo, porque ela é a imagem mais recorrente nas lentes dele, que é fotógrafo. Então, vamos receber com carinho. Com carinho. Não é má ideia receber Maísa Bonissoni! Gente, eu tô tão feliz de estar aqui. Ela disse que tava nervosa. Eu confesso que ela disse. Eu tava nervosa. Aliás, olha aqui. Gente! Super acostumada. Mas a gente brinca, Maísa, que isso aqui é uma terapia, entendeu? Não, eu tô adorando. Não, eu fiquei emocionada com tudo que vocês colocaram já aqui sobre mim. A mãe. Sobre mim, a mãe, Maísa. Porque é isso, a brincadeira é essa, né? A gente não tá aqui pra falar sobre os filhos. Claro Sim. que também sobre os filhos. Mas, sobretudo... Quem somos essas mulheres que nascemos, né, quando nos tornamos mães? E o quanto isso nos modifica como seres humanos, modifica o nosso trabalho, modifica o nosso dia a dia, enfim, tudo isso a gente tem conversado aqui. E a brincadeira da terapia não é brincadeira não, viu, Maísa? Tá. A gente sai daqui sempre, né, tem gente que trabalha Mais na leve. produção aqui que não ia nem ser mãe, já tá pensando 2 vezes. Às que vezes bem. sai com certeza que não quer também. Tem os 2 lados, né? E a gente quer saber, assim, na arrancada, o que mudou na tua vida
principalmente profissional, com a chegada da maternidade? Nossa, mãe, mudou tudo, né? Mudou tudo, mudou muito. É louco, assim, porque até eu conhecer o meu marido, e aliás, eu até falei sobre isso num depoimento, num vídeo que eu gravei recentemente, falando de maternidade, do Dia das Mães, que o meu despertar como mãe nasceu quando eu conheci o Edu, meu marido. Até então, eu imaginava que eu seria mãe um dia, mas eu não tinha toda essa propriedade, assim, não achava que eu fosse, né, ser mãe, assim, de fato. E ele me despertou isso, né? Eu percebi nele também um grande pai. Eu acho que talvez isso tenha me dado tanta segurança, né, de me tornar mãe, assim. E, enfim, aí ele queria ter 4 filhos, aí nasceu a Olivia, ele disse, não, eu acho que nós vamos ficar só com ela. Eu digo, não, mas é que agora eu queria outro. E fechamos em 2, né, a nossa dupla. Eu adoro, né, o fato de ter uma menina e um menino, né, a gente ter esses 2 universos para criar, para educar, para cuidar, para zelar, 2 universos completamente diferentes. Aliás, como podem 2 seres terem nascido da mesma mãe, do mesmo pai, serem tão diferentes? Eu pergunto sobre 3. Há quem pergunte sobre 4, e assim vai. Assim vai. Agora, essa ideia, né, vamos falar, depois de uma trajetória, né, em empresas, né, sendo funcionária, tendo que cumprir horário, a maternidade teve alguma relação com essas tuas mudanças profissionais? E como é ter esse trabalho em casa? Porque eu acho que muita gente vivenciou isso durante a pandemia, pela necessidade, obviamente. Hoje se mantém uma maneira híbrida, muitos profissionais mantêm uma forma híbrida de trabalho, mas vocês têm algo diferente, né? Além de trabalhar o casal juntos, que já deve ser difícil, né? Não ser tão fácil assim, cada um ter a sua vida, né? E conjugar desse trabalho juntos. Mas no ambiente da casa, com muitas vezes os filhos ali juntos, o trabalho é uma conexão. E como é que é esse dia a dia? Então, né, eu até estava aqui pensando na minha trajetória, tu falasse, né, da minha carreira, enfim, de como foi logo que eu me tornei mãe, eu ainda trabalhava na TV, né? E eu me lembro, assim, logo que eu tive a Olivia, de sofrer determinado preconceito, em muitas vezes que me ligavam da escolinha e, olha, a Olivia tá com febre. E eu olhava para todo mundo na redação e dizia, olha, eu estou indo. E eu vi muitos olhares, como é que eu vou dizer? Olhares Reprovação, reprovando, exatamente, me fugiu a palavra, reprovando a minha atitude de largar tudo e ir, né, atrás do que a Olivia estava precisando naquele momento. E não era nada fácil, assim, eu me lembro porque realmente a TV nos toma bastante tempo, né, me tomava muito do meu tempo. E eu lembro que muitas vezes eu chegava em casa, a Olivia nem queria ficar comigo, né? Ela ia pro colo do Edu e tipo, não, papai, sabe? E, enfim, né, com o desenrolar ali, o término da TV Com, a minha saída da TV e o nascimento do Não É Má Ideia. Na verdade, eu tive um ano sabático, onde eu realmente, assim, eu já tinha daí o Stefano também, né, a Olivia e Stefano. Que idade eles estão pra nós contar pra quem tá em casa? Então, a Olivia tá com 12 anos, o Stefano 10. Tá, tô bem pertinho. Bem pertinho, eles têm 2 anos e 2 meses de diferença. Na época em que eu fui desligada, enfim, que eu saí da TV, a Olivia tava com 3 aninhos, o Stefano quase 1, assim, eu tava com 8 ou 9 meses, não me recordo exatamente, mas é mais ou menos Foi logo isso. depois da volta da licença maternidade, Foi então. logo depois da volta da licença Acontece maternidade. Então, né? Ainda mais do segundo filho, aí, tipo, acham que tu vai ficar fazendo filho. Às vezes até fica, né? Mas depois da terceira sai. Mas não, por favor. Ai, enfim. E naquele ano, assim, eu resolvi, então, me voltar mais para minha casa, para os meus filhos, para minha família. Comecei a resgatar coisas que eu havia aprendido com a minha mãe, com a minha Dinda, com a minha avó, com as mulheres da minha vida, eu sempre falo isso, né? O resgate do fazer manual, o tricô, o crochê, o cuidar das plantas, que é algo que eu amo e prezo e gosto de fazer até hoje. E comecei na época, porque isso a gente está falando de, sei lá, 8 anos. Acho que há 8 anos, por aí, mais ou menos.
8 para 9 anos. Aí começou a entrar na moda as suculentas. Aí eu comecei a fazer terrários, arranjos com suculentas. Me lembro. E aí as pessoas começaram, ai, nossa, como tu é criativa, eu quero, vende pra mim e tal. Comecei a fazer mesmo pra vender e também pra desopilar a cabeça, enfim, ter algo pra colocar em prática. Mas foi uma decisão assim, olha, agora saí, então, Edu, vou ficar 1 ano sem trabalhar. Foi uma conversa familiar até você chegar nessa decisão? Não, na verdade foi algo muito... Eu acho que foi muito orgânico, muito natural, não foi nada assim... Planejado. Mas tu já tinha na tua cabeça que tu não voltaria, por exemplo, para veículo ou algo do gênero? Eu fiquei pensando, vou pra onde? Porque o que eu gosto de fazer sempre foi entretenimento. E eu não me via, não tinha espaço para entretenimento em outra TV, sabe? Na época, pelo menos. Ou tinham pouquíssimos programas de entretenimento em outros canais que não fosse a TV Com, a RBS, enfim. Então, eu não fui atrás por conta disso, porque eu achava assim, vou ir atrás de veículo, aí vão me colocar para trabalhar no jornalismo diário, como reportagem, eu não vou ser feliz, sabe? Não quero ir lá cobrir a morte de não sei quem, ou o problema da água, não sei aonde. Tipo, nunca gostei do hard news, né? Nem eu. Então, para mim, aquilo, eu sabia que eu não ia ser feliz. E, ao mesmo tempo, eu comecei a perceber que haviam possibilidades de fazer algo, de criar algo que pudesse reunir todas essas minhas paixões, que é a comunicação através do vídeo e todos os fazeres manuais, as coisas que a gente cria e faz até hoje. E o Edu é muito parceiro, não só na captação e edição, né, das imagens, mas também no próprio fazer manual. Ele adora uma marcenaria, adora arrumar alguma coisa em casa. Ele tá sempre disposto, assim, os vizinhos, a rua inteira já tem projetos. Eduardo Liotti, fotógrafo, né? Eduardo Liotti, Edu Liotti. Logo que a gente começou a namorar, tinha uma coluna tipo uma coluna social no Diário Gaúcho. Ai, ele vai me matar que eu tô relembrando. Que é um jornal daqui. Que é um jornal daqui de Porto Alegre. E na época, eu não me lembro quem é a jornalista, nossa colega, que fazia a coluna, uma loira. A Flávia Requião. Eu acho que a Flávia Requião. Claro, a Flávia adorava uma fofoca. Beijo, Flávia. Não. E eu nunca vou me esquecer que ela botou assim... a apresentadora Maísa Bonissoni da TV Com tem sido vista ao lado do fotógrafo badalado fashion, Eduardo Liotti, porque na época ele fazia muito gato, né? Sejamos sinceros, desculpa aí, né? Sim, muito gato, né? Ele é super tímido, ele vai morrer agora. Amor, te amo, amor. Tu sabe que tu é gato, né? Nós formamos um casal muito bonito. Isso aí! Não trabalhamos com baixa autoestima aqui, gente. Só não dá, né? Não dá. E aí ele já era teu parceiro para as coisas manuais em casa. E faz tudo. E isso também foi algo que ele despertou em mim, porque logo que a gente se conheceu, na época a gente começou a namorar e não nos largamos mais. Ele morava num apartamento alugado e eu tinha o meu apartamento. O meu apartamento era todo branco, não tinha nada. Era todo assim, é que eu mal ficava em casa, guria. Sim, era só da pra TV, eu passava em algum lugar. Então, tipo, não tinha, sabe? E aí ele, vamos morar junto, vamos. Dele, não, mas eu não vou morar nesse, vamos arrumar isso aqui, né? Não vou morar nessas paredes brancas. Aí pintamos a sala dele, já pendurou uma rede, daí eu já pintei, já colei um tecido numa outra parede. Mudamos a cara. E aí todo esse cuidado com o lar, com as coisas de casa, com as cores, com a decoração. Ele que já era fotógrafo de arquitetura, então já tinha esse olhar, né, para esse segmento. E sempre gostou muito de ficar em casa, ele é muito caseiro. Então, óbvio, faz todo sentido ter uma casa aconchegante, bonita, bem arrumada. E foi isso, a gente transformou o meu apartamento num lar. Acho que foi isso que aconteceu. E o que tem a ver com a maternidade isso, né? O quanto esse lar, esse olhar para casa, olhar para os ambientes com cuidado, tornar esse momento de estar em casa um momento de bem-estar da família, né? O quanto isso influencia. Como é que tu sente isso na educação, assim, das crianças? É muito bom. Eu percebo porque muitos casais de amigos não têm o que a gente tem lá em casa. O fato da gente poder estar junto, café da manhã, almoço, jantar, não sei até que ponto isso às vezes não é até
Já vamos falar sobre isso. Mas, né, quantas famílias não gostariam de poder ter essa oportunidade de almoçar com os filhos, né, tomar café da manhã, almoçar, jantar, ter esses momentos todos que no entorno de uma mesa são sempre tão produtivos, as conversas, as trocas, o compartilhar ali uma comida. Eu adoro cozinhar, então eu adoro poder cozinhar e arrumar a mesa para servi-los. Mas eu acho que muitas famílias, e entrando um pouco nesse assunto que tu tá falando, vivem essa dualidade, né? Eu, por exemplo, como mãe, gostaria, né? E aí vem a profissional e diz, não, mas tu não pode. Não, mas tu tem que ir fazer tal coisa. Quando eu te pergunto se isso foi uma escolha consciente, pelo que eu entendi, né? Foi acontecendo. Mas em algum momento a profissional, Maísa, chegou e disse, será que eu tô me anulando? Essa dúvida pairou na tua cabeça em algum momento de estar abrindo mão de um investimento no tempo que a gente vive hoje, né? De que todo mundo tem que ser produtivo, todo mundo tem que crescer. E eu acho que as mulheres, talvez o grande enigma da nossa maternidade, diferentemente das nossas mães, e a gente já falou sobre isso aqui, as nossas mães trabalhavam fora, né? Já eram da geração que trabalhava fora. Mas talvez elas não tivessem o desejo, né, de crescimento profissional que a gente tem hoje. Então, a pergunta é, a Maísa profissional, em algum momento se questiona se essa é a escolha que te faz feliz e que te trouxe, de fato, um equilíbrio entre o profissional e a maternidade e o pessoal? Sim, porque claro, algumas vezes eu me coloco a pensar, como é que teria sido se eu tivesse voltado ou buscado, né, um outro emprego, um outro veículo. Mas, ao mesmo tempo, aí vem todo o contexto, justamente, de eu poder ter mais esse tempo para a família, poder ter tempo mais para mim também, para o meu cuidado, para as minhas coisas. E o fato também de eu conseguir ter conquistado clientes e uma vida que me dá mais segurança, não mais segurança, mas me dá mais grana do que propriamente quando eu trabalhava em veículo. Então, depois que a gente criou Não É Má Ideia, né, que a gente conseguiu, então, linkar tudo isso, todas essas meu amor pelo fazer manual, meu amor pela comunicação através do vídeo, eu aí encontrei uma satisfação, né, porque num primeiro momento eu acho que eu precisava daquele voltar para casa, para os filhos, aquela reconectar com eles, com tudo à minha volta, para então conseguir descobrir esse novo caminho, que é a produção de conteúdo digital, que é o Não É Má Ideia, que depois acabou se transformando num programa de TV, porque esteve na Band ao longo de 3 anos, né, todo sábado de manhã. E também foi uma opção minha ter saído do veículo, porque acabou que estava tomando um tempo a mais de mim, que eu acabava deixando de produzir os conteúdos mais independentes e até mesmo, às vezes, deixando de apresentar um evento, porque eu também tenho esse braço tinha um compromisso de grade. Porque tinha para o compromisso de grade, né? E, ao mesmo tempo, não estava tendo um retorno financeiro que eu esperava. Até mesmo clientes que eu já tinha me questionaram, mas tu queres continuar na TV? Porque, por mim, a gente, sei lá, investe um pouco mais e cria mais conteúdo digital. Sabe? E hoje onde o pessoal assiste o Não É Má Ideia? Vamos dar um serviço. Vamos lá. O Não É Má Ideia no YouTube e no Instagram. @Não É Má Ideia. O Má é com H, porque é um trocadilho, uma brincadeira com o meu apelido, Má, né? Má de Maísa. E a gente brincou com o H, porque também se usa muito, né? No escrever, no digital, agorizada. Ao invés de acento, coloca um H ali. Então, Não É Má Ideia. No YouTube, então, a gente lança vídeo toda semana. São dicas de decoração, de adaptações, né? Repaginar móveis, objetos. Nada lá em casa vai pro lixo. Tudo eu acaba tenho se uma pergunta pra transformando. você que é a seguinte: é tudo na tua casa mesmo? E tu fica mudando a tua casa todo o tempo? Exatamente. Aí por isso que eu brinquei, né? Os vizinhos da Mutantes. rua já foram agraciados com alguns projetos, né? Vai lá em casa! Tem muita Tem coisa vizinho que pra fazer ganhou lá em casa. lavabo, área de churrasqueira, uma vizinha nossa agora, o novo escritório, né, home office dela também. Aliás, 2 home offices na rua ali. Se quiser ir um pouquinho mais adiante, estamos te esperando lá em casa. Aí eu tô em desvantagem, porque a Xana é Eu sou mais perto. vizinha, né? Eu queria te fazer uma pergunta, que acho assim, a gente, né, tu foi falando sobre todas as coisas positivas, mas e quais os desafios?
Ai, não é nada fácil De trabalhar estar, em né? casa com o Família marido, com os total. filhos ali 24 horas por dia, literalmente, ou melhor, só o momento que eles estão na escola é que, né, a gente tem um momento mais... É complicado, porque, claro, muitas vezes eles participam dos vídeos. Quando eles eram um pouco menores, isso era mais frequente. E mais fácil. E mais fácil, enfim, tudo era divertido. Tem Aham. até vídeos que eles fizeram sem eu estar presente. Uma vez eles pintaram um macacão meu, um macacão branco, um macacão que até eu uso bastante nos tutoriais. E eles fizeram uma surpresa pra mim. O Edu e as crianças pintaram todo o macacão jogando tinta. O macacão ficou lindo, né? Eu Sim. adoro o macacão. E eles, então, criaram esse vídeo de surpresa pra mim. Então, tem muito desse lado lúdico. Eles sempre nos veem fazendo coisas divertidas, coloridas, de transformação, de sustentabilidade, porque a gente está sempre também reutilizando objetos, coisas, bem como eu falei. Essa semana, por exemplo, está para ser lançado um vídeo, quer dizer, talvez quando for ao ar aqui já tenha sido lançado, mas enfim, minha cafeteira italiana estragou a bombinha, a válvulazinha, né? E não encontrei outra válvula que coubesse. Eu digo, o que eu vou fazer com essa... Preciso, né? Olha, ela é tão linda, né? Uma cafeteira italiana. Aí eu disse, o que eu vou fazer? Vamos transformar num vaso de suculentas. Aí pintamos ela de um vermelho, um tom de vermelho lindo, e eu plantei suculentas ali dentro, ficou lindo. Já vai lá no canal Não É Má Ideia, se você tá com uma cafeteira italiana que não tem conserto em casa, já pega essa ideia da Maísa Bonissoni. É tudo lindo. Agora, bom, aí falamos do trabalho, mas durante todo esse período surgiu uma questão, né, com um dos filhos, né, com o Stefano. Eu queria que tu contasse um pouquinho pra gente que ele tem uma síndrome, a síndrome de Tourette. É assim que fala? É, assim que fala, síndrome de Tourette. Queria que tu contasse, assim, do princípio e o que acontece e como é lidar com essa situação da maternidade, agora entrando na parte dos desafios mesmo, né? Isso, eu só para dizer assim que a gente já conversou um pouco sobre isso, esse assunto veio, né, antes aqui na pauta, e a Maísa tava assim um pouco nervosa por ser a primeira vez que tu vai falar sobre isso, né? Exatamente. Mas o que bacana que tu conversaste com ele também, perguntando se é ok trazer esse assunto para nós, e a gente tá bem felizes por poder ajudar também as pessoas, né? Sim. Que talvez estejam passando por Esse é o isso. principal É o objetivo. principal objetivo, né? Do assunto. Exatamente. Então, logo que a gente conversou e que foi feito esse convite, né? Eu achei que seria uma boa oportunidade de começar a falar sobre isso mais abertamente. Nas minhas redes sociais, lá no meu @MaísaBonissoni, eu já tinha mencionado algumas vezes com relação à ansiedade, crises de ansiedade, que, na verdade, também fazem parte do diagnóstico, esse pré-diagnóstico de síndrome de Tourette. O que acontece? O Stefano, logo no início da pandemia, lá em 2020, era aniversário dele, em março, e ele começou a apresentar alguns tiques. Tique nervoso mesmo, esse é o nome popular de tudo, né? E até me surpreendeu porque 1 a cada 5 crianças tem tique em algum momento da vida. Mas, claro, isso não significa que vá perdurar e que vá, né, vir a ser o diagnóstico de uma síndrome de Tourette. Mas o que acontece? O tique pode começar com piscar de olhos, pode começar com alguns barulhinhos no nariz ou mesmo na voz. Eles podem ser vocais ou podem ser corporais, faciais, tudo depende. Ou podem ser cíclicos, uma hora é num lugar, outra hora em outro. E ele começou primeiro com os olhinhos, né? Piscando os olhos bastante, depois começou com um movimento no pescoço. Aí desse movimento foi para o braço, ele tinha movimentos no abdômen também, fazia... E aí, imagina, o tique nervoso, a criança não consegue controlar. Existe um excesso de produção de dopamina no cérebro dessa criança, que faz com que esse excesso de dopamina, que é o hormônio que nos movimenta, que nos faz, né? Esse excesso gera esses tiques, esses movimentos involuntários no corpo da criança. E logo no início ele começou a ter vários tiques, tudo junto ao mesmo tempo. E isso nos assustou muito, porque até então a gente não tinha noção do que era, do que poderia ser, né?
E então fomos atrás de um neurologista para começar a investigar e tentar controlar, porque os tiques ele não conseguia controlar. Chegava ao final do dia, um pouco antes dele dormir, ele estava, ao mesmo tempo, esgotado, porque é cansativo. Imagina ficar fazendo um movimento com o abdômen, como se a gente fizesse um abdominal o dia inteiro. A gente já não ia nem aguentar, né? Não ia ter como. E ele, enfim, com todos esses tiques, chegava ao final do dia, ele estava, ao mesmo tempo, esgotado, mas, ao mesmo tempo, não conseguia parar. Porque, enfim, o excesso de dopamina, a ansiedade, E então, eu lembro que a gente colocava óleo de lavanda, música para relaxar, acendia incenso, fazia massagem, até que ele conseguia desligar, né? Literalmente desligar, né? Dormia. Isso ele tinha o quê? 8 anos? Isso, 8 anos. E, enfim, aí a gente começamos a tratar com medicamento para ajudar a conter os tiques, porque tinham tiques tão fortes, intensos, que ele não conseguia comer direito. Ele tinha um tique que ele achava que ele ia se engasgar, então ele acabava não conseguindo comer. Na época ele estava bem magrinho, assim, ele emagreceu bastante. E até por conta de tudo isso, né, esses momentos, muita ansiedade, enfim... Existe um exame, Maísa, que foi feito ou é o diagnóstico clínico? É o tique. É pelos movimentos. Sim. E principalmente por eles serem cíclicos, né? E não ser só um, são vários, né? Então, e é muito difícil, assim, porque a síndrome de Tourette, para começar, assim, ó, é menos de 1 em cada 100 crianças que podem desenvolver a síndrome de Tourette. Então, e é algo que é muito pouco falado, né? Agora a gente teve até recentemente o Lewis Capaldi, cantor, que, né, é diagnosticado com síndrome de Tourette e teve um show que ele foi fazer, teve uma crise de tiques no palco e os fãs todos cantaram junto com ele, foi lindo, tem o filme também para quem quiser acompanhar. É um assunto que não é muito falado. Eu acho que também por conta de ser um número muito pequeno de pessoas que têm isso, né? Mas, ao mesmo tempo, e eu acho que é por isso também que eu resolvi falar sobre isso, porque foi muito sofrido, no início, principalmente, pra gente. Ainda porque ele é um menino muito ansioso, Aí, agora, a gente conseguiu uma medicação que o tique está sendo contido, né? Ele não tem tido mais tiques, mas a ansiedade dele continua. E geralmente, quem tem síndrome de Tourette, o que acontece? São, geralmente, crianças muito inteligentes, muito espertas, que têm essa ansiedade, que não conseguem... Tipo, para ele é muito difícil ficar na aula, elas não têm conseguido ir à aula. Então, para a gente também é muito difícil, porque aí tem a questão que a gente trabalha em casa e por mais que ele tenha 10 anos, que ele vá fazer as coisas dele, ele é muito dependente da gente. Eu acho que até por conta do jeito que a gente tratou tudo isso. Não tinha como ser diferente também, né? A partir de um diagnóstico, de algo, a gente querendo ajudá-lo, né? De todas as formas. Aí vem a superproteção um pouco junto, né? Exatamente. Que é o que a gente também conversava nos bastidores, né? Acaba que protege demais, enfim. A gente até fez um diagnóstico através de uma neuropsicóloga, né? A gente fez uma avaliação para saber se ele não tinha TDAH junto da Tourette, que também pode existir. Existem várias coisas, tudo que envolve ansiedade... ou, tipo, déficit de atenção, tudo isso pode estar junto. Depressão, tudo isso pode estar junto da síndrome de Tourette. Então, não é só ela por si, não são só os tiques. Existem uma série de coisas que podem estar envolvidas, né? E, enfim, aí a gente está tentando agora, de alguma forma, ajudá-lo e sempre encorajá-lo a não deixar de fazer as coisas. Claro. E até aconteceu algo, e foi muito especial, com a Prof. Fábio, em 2001. A professora de 2001, ele estava, assim, meio que no auge, assim, dos tiques. 2021. 2021 já. A gente descobriu em 2020. Em 2021,
eles ainda tinham aula, às vezes, em salas. Era aquela coisa meio híbrida, né? Mas no momento de retorno à aula presencial, ele estava com um tique que era um fungar no nariz, assim. E aí uma coleguinha deles assim, ai, Stefano, para com isso. Para com isso, tá me incomodando, tu parece um porquinho. E aí ele disse, ai, mas eu não consigo parar. E aí o Francisco, que é o coleguinha dele, disse, ai, Stefano, fala pra ela o que tu tem. E aí... Tá tudo bem aqui, pode chorar. Eu vou conseguir falar. E aí a prof. Fábio levantou e disse, Stefano, se tu não quiser falar sobre o assunto, não precisa falar. E ele disse, não, prof, eu quero falar. E aí ele levantou e falou para a turma toda, eu tenho tique e eu não consigo controlar o meu tique, não tem como. Se eu pudesse, eu pararia, mas eu não tenho como controlar. E aí o Francisco, coleguinha dele, começou a aplaudir ele, a sala toda aplaudiu, sabe? Pela coragem, e ele sempre encarou isso com muita coragem. Tenho muito orgulho dele, mas... Enfim. A gente se emociona, né? Porque... Vou falar um pouquinho aqui, porque... Olha, hoje não vai ser fácil. Mas, porque é isso, né? Quando eu falo também do meu Francisco, né? Que tem autismo. Porque quando a gente tá grávida ou deseja ser mãe, né? A gente não tá preparada, né? E talvez nunca estivesse, né, Maísa? Porque cada criança que nasce, ela é diferente. E a gente nunca sabe que vida é aquela que a gente está gerando, né? Ou, enfim, existem muitas formas de maternar. E a gente é só um caminho, né? Aqui nesse plano, assim, de educar. E a gente quer o melhor, e a gente quer que eles sejam felizes. E a gente faz tudo para acertar e nem sempre acerta, né? E acha que está fazendo tudo errado muitas vezes. E pouco cuida de nós mesmas nesse caminho. Então, esse espaço aqui também é um espaço de acolhimento, né? E eu acho que chorar também é uma forma da gente mostrar que a gente, apesar de cuidar de outra vida, a gente também tem as nossas fragilidades, né? Uhum. Eu tenho chorado bastante, viu, amiga? E eu acho que isso é uma coisa muito importante da gente falar aqui, porque maio também é o mês da gente olhar, né? A gente terminou o mês de maio, esse programa está indo ao ar em junho, para a saúde mental das mães, né? Porque a gente tem uma mania de achar que as mães aguentam tudo, né? E a gente precisa também ter esse cuidado e esse olhar para as mães, né? Para que elas se cuidem também e cuidem dos seus filhos, né? Com uma saúde importante. Eu queria saber de ti, assim, se tu tem cuidado de ti nesse processo todo, né? Porque tá muito claro para nós do cuidado como família, da parceria do teu marido, do Edu, nesse processo. Mas eu queria saber se tu tem cuidado de ti, assim, da Maísa, né? Porque surgem muitos questionamentos nesse processo. Por que comigo? O que eu fiz? Qual a causa? Como vai ser a vida do meu filho quando eu não estiver? Todos esses questionamentos que mãe tem. Eu acho só que as lágrimas, elas vêm muito por isso, né? É uma coisa que foge totalmente do teu controle, né? Daquilo que tu pode, de alguma maneira, ampará-lo, né? Porque a atitude que ele toma te dá orgulho, é corajosa, foi linda. Assim como quando tu conversaste com ele e ele disse, né? Como é que ele disse, mãe? É que eu perguntei como é a primeira vez que eu tô falando, né, sobre esse assunto, assim, e esse assunto é dele, ele, né, aí eu perguntei para ele, filho, eu estou indo gravar um podcast com 2 jornalistas amigas da mamãe, elas têm um podcast maravilhoso, que é o Tudo Sobre Mim, a mãe. E elas vão me perguntar um pouco que a gente possa falar sobre o teu tique. Tu te importa que eu fale do teu tique? Porque assim, eu acho que a gente vai estar ajudando não só outras crianças como tu e estarmos falando de um assunto, né, que pode trazer benefícios para outras mães, outras crianças, vão poder estar ajudando outras famílias que também estejam passando pelo que tu passa. E aí ele olhou, né, mãe, acho que vai ser muito legal
pode ser até que alguém te diga de algum remédio que pare, né? Que amor. Querido. Ou Mas seja, é isso, validando os teus sentimentos, né? E ao mesmo tempo ele disse, mas não precisa falar tudo, né, mãe? Eu não, amor, eu não vou falar tudo. Eu vou falar sobre, né? Isso é uma coisa muito legal que tu tá trazendo também, porque a Tati sempre fala isso, né? Eu tenho os meus pequenos, a Tati já tem os dela adolescentes. Então eu conto histórias aqui e a Tati diz pra mim, o dos meus eu já não posso contar tanto, tenho que pedir licença, né? Que também tem isso, esse tempo que a gente vive hoje, né? Que podemos falar de maternidade, das famílias e tal, mas chega uma determinada fase da adolescência ali em que eles já têm, né, essa propriedade para dizer, olha, eu não gostaria que tu falasse sobre a minha vida. Mas eu vou voltar na minha pergunta. Tá cuidando de ti? Estou. Faço análise toda semana. Agora até venho procrastinando um pouco os meus exercícios físicos, mas sempre que posso dou uma corrida. Quando tá muito pesado o negócio, eu calço meus tênis e corro lá pelo condomínio, dou umas voltas lá, já volto, bora pra outra. E sim, tenho procurado cuidar de mim. Porque isso é importante, né? A gente tem que estar bem. essencial. A gente fala, né, mas não faz, né, ô Xana? Xana, não, assim, aquela máxima, né, máscara de oxigênio primeiro na gente, foi uma das coisas que eu descobri em todas as terapias e as questões que eu tive, porque todas nós temos questões com os nossos filhos, né, todas nós. Eu tenho e tive e terei muitas ainda, e todas as vezes que eu fui buscar ajuda, me dito com todas as letras, cuida de ti. Inclusive, uma vez um psicólogo, né, que estava atendendo meu filho, quando foi me dar devolutiva, não falou nada do meu filho, só falou que eu devia tratar minhas culpas, que eu devia cuidar de mim, que eu devia me preocupar e fazer análise, e é isso. E é isso, né? Cuide de si. Mas a gente tem um quadro aqui, né? Não, eu ia dizer que assim, esse programa aqui, ele é tipo a maternidade, entendeu? Ele é de altos e baixos, e é essa balança que não se equilibra nunca. Eu sempre me lembro da Shonda Rhimes. Será que eu falei da Shondaland? Falei bem? Super bem. Do Grey's Anatomy. Estamos ótimos. Grey's Anatomy, do Bridgerton, e assim vai. E ela, daquele depoimento que ela dá em Harvard, né? Que ela diz... Muitas vezes me perguntaram, quando eu estava fazendo muito sucesso com as minhas séries e ganhando prêmios, se eu conseguia equilibrar a maternidade, como é que eu me sentia e as minhas filhas. E a bem da verdade é o seguinte, quando as minhas séries estavam indo muito bem, eu não estava fazendo as coisas que eu deveria fazer em casa. Então, assim, essa balança bem equilibrada, talvez seja uma doce ilusão de que ela um dia consiga... né? Não pender sempre para um lado um pouco mais, que o lado que está pedindo mais nesse momento, o lado que está pedindo mais naquele momento, e assim a gente vai levando, né? Mas o equilíbrio eu ainda acho um pouco difícil, né? O equilíbrio é o top das galáxias, né? Como dizem Mas os eu adolescentes. Eu adoro aquelas mães que chegam e dizem assim, não, meu filho nunca chorou, sempre dormiu a noite inteira. Cólica? Não, meu filho nunca teve cólica. Não, birra? Não, meu filho nunca fez birra. Já estão sofrendo de alguns lapsos memoriais. Eu queria falar. Tá, mas o equilíbrio aqui, agora para nós ir para um momento... minutos de momento mais leve. Aquela diz que sai correndo. Tem mais alguma coisa que tu faz? Tem 5 minutinhos. 5 minutos? Então, agora é o quadro. Quadro, gente, quadro. até eu já tô confusa. Tu quis dizer que a gente tá confusa. Eu não sei mais se eu tô meio confusa, agora eu não pra sei gente se rir. eu falei tudo que eu deveria ter falado direito. Falou. Não, ontem à noite eu tava tomando banho, já imaginando os diálogos que eu teria aqui com vocês. Olha só. Sério? Não, mas se elas me perguntarem isso, eu posso responder aquilo, não sei o que, mas eu não vai chorar. Não. Ou seja, nada saiu como planejado. Veio a maternidade, Por isso nada que saiu eu disse como que planejado. eu tô confusa. Tipo assim, eu tinha planejado já aqui, entendeu? Mas aqui é tipo maternar. Nada sai como a gente planeja. Ótimo, é isso aí. Por Tá isso, tudo ótimo. isso tem tudo a ver com a minha frase, que vocês pediram pra eu separar uma frase. 5 minutos de silêncio. Correr, que mais? Tem mais alguma coisa? É a minha academia, ou quando eu consigo fazer meu tricô, também, muito bom. Ai, adoro um tricô. Adoro, mas não faço. Tomar um tricô também. Eu fiz muito. Consegui terminar a parte de trás. Agora a gente vai fazer a Deus do frente, céu. gola e tal. Eu, todas as vezes que eu comecei a fazer tricô, sempre ficou numa parte só.
Ai, Nunca promete foi. que tu vai dar tipo um tutorialzinho pra gente botar no Instagram de como fazer tricô. Ah, boa, Não, pode porque ser. acho que é uma... Vem né? inverno, todo mundo Podemos. acha que Vamos sabe lá, fazer vamos tricô. poder. Podemos, a Tricotar, gente tricotar. começa com uma manta, fazendo uma mantinha. Não, manta, já fiz várias. Manta. tem. Quero ver. É. Essa eu quero Tenho ver. várias, claro que Quero tem. ver. Não, Xana e suas agulhas. Vamos lá. Xana das agulhas. Não, das agulhas lá em casa é o marido, gente, né? Que é cirurgião. verdade. Mas aqui, mordeu a língua com o quê? Da maternidade. Ah, meus filhos não vão comer doce. Meus filhos não vão tomar refrigerante antes de tal Alimentação. idade. É, mas assim, eu não posso reclamar. Os meus filhos comem muito bem, graças a Deus. Eu me lembro que na época, assim, tinha... Ai, será que eu posso falar isso? Pode. Ninguém tá vendo. O que é? Só entre Marca? nós. Não, é que assim, não é marca. É que assim, uma priminha, né, dos meus pequenos, ai, comia de tudo. Ai, a mãe fazia melhores papinhas, que tinha isso, tinha aquilo, nananã. Pergunta quem come bem hoje em dia? Os meus filhos, né? Ah, ou seja, tinha muito a prima isso. que comia tudo, que tinha melhores papinhas, nananã. Tem muitos problemas com a alimentação. Ai, gente, que horror. Não, mas é pra que te ver. muitas vezes é o foco total naquilo, né? E tem uma repressão envolvida. Eu tenho casos assim parecidos também. Mas não sabe é que- só contigo. Pra quebrar esse clima aqui dessa conversa, né? Que a Maísa já tava até dizendo pra cortar. Falando em alimentação, me lembrei, sabe do que, né? Eu sei. Supermercado Assum, como diz a Mercedes, Assum. Assum. Que amor. Supermercado Assum, nosso parceiraço de tudo sobre mim, a mãe. Falando em alimentação, a gente não pode deixar de falar no Assum. Mas, nesta temporada, com um parceiro que é a Nestlé. E a gente já falou de café, nesse café que agora tem Em cápsulas. em cápsula. Tomei essa semana maravilhoso, Viu? recomendo. Eu te falei, eu Mas sou eu adorei fã do essa Nescafé. latinha. E a Maísa já tava aqui olhando a latinha, porque ela queria já fazer um tutorial de aproveitamento da latinha. E do Essa aqui vidro é a também, minha. o vidro Do quadrado vidro lindo. maravilhoso. Nescafé Gold Expresso, torra escura intenso, café solúvel em pó. E o que tu tem Nova aí? embalagem, tampa hermética. E depois que você consumir esse produto maravilhoso, porque eu sou fã de Nescafé, já falei várias vezes aqui, aí dá Liga pra pra você pensar Maísa. em alguma coisa, né? É. Olha, é linda. Ela é Inclusive, linda. ela tem um desenho aqui muito linda. E Torra saboroso. clara, Achei. média, escura, nova embalagem com vedação, ótima. Então, você sabe onde é que encontra o supermercado Assum, que dá para comprar em todas as lojas. São mais de 30 lojas espalhadas pelo Rio Grande do Sul inteirinho. Dá para comprar pelo site, pelo app, pelo WhatsApp, pegar no supermercado, Isso aí. receber em casa. Não tem, olha, não tem mais aquela coisa, ai, que dificuldade que eu tô hoje de fazer o mercado. Não, como é que tu quer fazer o mercado hoje? Ah, hoje tô sem tempo de ir. Então, já deixa a tua listinha de favoritos pronto ali, já liga. Eu já ligo pra Alexandra lá na E tem minha... em todos os locais lançamento de lojas lindas, em breve no Pontal, que Ah, é um é? dos pontos turísticos de Porto Alegre. Viu? muito Aí já bem. passa no Assum, pega os lanchinhos, faz aquele piquenique. Que Tem. delícia, né? Vendo o pôr do sol. Tem um Assum bem bom, pertinho das nossas casas, né? Sim, é Xana? lá que eu vou, né? É. Alexandra, beijo. Que é a que me atende no WhatsApp, me entrega tudo lá em casa. Aliás, isso foi uma facilidade que eu descobri, que o Assum prestava um serviço incrível durante a pandemia, porque levava tudo higienizado, né? Ai, coisa boa. Então, isso, né, pra gente que passava aí lavando, depois até se descobriu que nem precisava tanto, né? Mas quando é que a gente pensou que ia estar limpando caixa de leite, Nossa, né? Com aquilo álcool, foi- né? Foi Lavando insano, bananas, né? gente. É. Não, Eu- inacreditável. Maravilhoso. Assum Supermercados. Eu tenho um também do lado da minha casa. Olha aqui, conexão com os filhos. Bom, a Maísa deve ter 52 dicas de conexão com os filhos, né, gente? Por favor. Todos os trabalhos manuais. Mas a gente tem falado muito sobre isso, né, Maísa? Sobre o uso excessivo de telas. É algo muito recente, né? E ao mesmo tempo tão intenso que tem acontecido nas nossas vidas, nas nossas e nessa geração que nasceu de nós e que nos preocupa tanto, que tem trazido tantas dúvidas sobre as relações, sobre o relacionamento social, sobre a educação, sobre, enfim, violência e tantas outras que têm aparecido. Uhum. Como é que vocês lidam com isso e tem alguma forma de fazer eles desligarem das telas? Olha, com a Olivia é um pouco mais difícil, assim, ela é mais ligada no celular. Com o Stefano não tenho problema com relação a isso. Às vezes, quando a gente quer que ele fique um pouco mais quieto, filho, pega o
teu celular só um pouquinho. Mas com a Olivia, ela é mais ligada no celular, mas também para desconectar, eu chamo ela para fazer um bolo, uma receita de algum doce que ela goste. Tô sempre tentando ensiná-la, assim, eu fico lembrando de quando eu aprendi as coisas com a minha mãe, com a minha Dinda, com a minha avó. Eu acho que é muito importante, né? E na cozinha a gente consegue essas conexões. O Stefano também já fez bolo, já fez comida comigo. Hoje mesmo estava me ajudando ali em algumas tarefas na cozinha enquanto eu fazia o almoço. E um momento que eu considero muito, muito especial, muito intenso, todas as noites eu passo na cama, tanto da Olivia quanto do Stefano, para fazer as nossas orações. E ali eu faço, primeiro com o Stefano, ou enfim, primeiro a Olivia, e depois primeiro com um, depois com o outro. E eu acho que é um momento de muita conexão, é sempre muito intenso, assim. E geralmente é tão gostoso, porque logo em seguida eles adormecem e é um sono, me parece tão tranquilo, assim. Parece que realmente eles estão ali protegidos por Deus, né? Pelos anjos. Tu falaste na oração, que é um ritual. Eu acho que isso é uma coisa importante também que a gente tem trazido aqui, né? Criar rituais com a família. Cada um identifica a sua, né? Também nas suas possibilidades, né? Mas o da oração lá em casa sempre foi presente. E há muito pouco tempo eu fui orar com a minha filha e ela disse: mãe, não precisa. Ah, é? E aí eu fiquei assim, bom, tá bom, é o momento dela, agora ela faz a oração dela. Mas fiquei um pouquinho com aquela saudadezinha do tempo que, né, Sabe toda que noite. uma dica que uma amiga me deu, uma comadre, a madrinha da Mercedes, e serve para essa conexão também, se eu puder dar uma dica aqui hoje, é de agradecer, né? Porque assim, cada um tem a sua religião, né, a sua fé e a forma de lidar com isso, mas o agradecimento. Bom, vamos agradecer 5 coisas boas que aconteceram no meu dia. Então, a mãe começa, né, dizendo: olha, hoje eu agradeço que eu tive comida, né? Enfim, assim a gente vai, cada um faz os seus agradecimentos para despertar na criança também, e no adolescente, obviamente, esses pensamentos bons antes de dormir. Porque isso é o que leva, né? E é também essa necessidade de gratidão, porque muitas vezes a gente tá só ali lidando com o conflito, com as coisas difíceis, né? Que esquece de prestar atenção nas coisas legais que o dia trouxe, né? Então, é uma dica, eu acho que também interessante para esse ritual que se crie. Porque todo mundo fala em tempo, né? Esse senhor que é o algoz das nossas vidas. E a gente sempre pensa em tempo de qualidade, né? Então, acho que esse tempo de qualidade, por mais que a gente viva nessa correria toda, se ele for bem aproveitado, ele pode ser útil, né? Nessa construção das relações. Ou mesmo com as crianças, muitas vezes o despertar que eles têm, assim, de sempre querer, eu quero isso, quero aquilo, mas espera aí, por que não agradecer ao que a gente já tem? Olhar para o que a gente tem com gratidão, porque nada daquilo veio assim, né, do céu, nada caiu do céu, tudo, enfim, nossa casa, nosso carro, a comida que está na mesa. Faço questão de ressaltar e lembrá-los de que existe um trabalho, existe muita luta ali, um esforço de pai, mãe, enfim, para que aquilo tudo estivesse ali à disposição deles. Então, por que não podemos esquecer de agradecer? É uma baita dica. Antes da gente perguntar sobre a frase, né, de mãe, a Xana trouxe há um tempo uma reflexão na rede dela sobre os irmãos, né, quando numa casa tem uma questão para se resolver com um dos filhos. E aí eu queria te perguntar como que a Olivia, né, nesse contexto, assim, como que ela se insere, como é que vocês fazem esse olhar também para ela diante, né, do relacionamento, dessa tensão que, obviamente, acaba sendo maior, né, demanda. A gente tem conversado muito com ela a respeito, porque ainda mais nessas últimas semanas, assim, porque o que acontece? A Olivia estuda de manhã e o Stefano estuda à tarde. E o processo dele de ansiedade, de choro, de não querer ir para a escola acontece exatamente na hora em que ela chega para então ter o seu momento de almoço e tal. Então, ultimamente os nossos momentos de almoço têm sido meio tensos e ela fica triste, né, chateada, mas ela sempre compreendeu muito.
logo no início, em alguns momentos que ela via que o irmão dela estava precisando de ajuda, auxílio, ela sempre conversou com os amigos a respeito, explicou a situação. Ela é muito madura, a Olivia é muito... eu sempre digo, assim, é uma filha de ouro, assim, porque eu nunca precisei coordená-la em muitas coisas. Ela sempre foi muito autônoma, sempre tomou atitudes, foi lá e fez, estuda, tira ótimas notas. É uma guria de ouro, assim. E teve um tempo atrás, eu até fiz um post sobre isso, já faz, acho que foi lá por 2001, 2002, assim, falando sobre isso, porque teve um momento em que a gente estava tão intenso a função do Stefano, a gente descobriu que ele tinha trocas de medicamentos, efeitos colaterais, aquela bola de neve que parece que não termina nunca. Um dia ela olhou para mim assim e estava chorando, porque você só tem olhos para ele. E eu, nossa, aí tipo, caraca, ela precisa da gente, precisa muito de mim, né? E aí eu tive uma longa conversa com ela, aí ajudei ela em algumas tarefas, temas, coisas que ela estava precisando. E eu fui bem sincera, pedi desculpas para ela por ter, né, não ter dado a atenção que ela também merecia. E ela super entendeu, ela compreende muito isso, mas às vezes também, óbvio, uma adolescente, ela se irrita também, às vezes ela quer mandar todo mundo longe, né? Mas eu fico impressionada, assim, porque ela, de fato, é muito madura. Que bom assim, que ela expressa, né? Sim, Isso. sim, expressa. E, enfim, ela também se cuida lá em casa, todo mundo vai à psicóloga. Orçamento familiar, agora quando a gente, Então. né, vai naquelas planilhas, já tem ali terapia, Terapia. né? Já vem embutido, assim, Já. nos E itens que bom, de primeira né? necessidade. E que bom. Item de primeira Bom. necessidade. Bons tempos esses. Agora, eu te vi falar, assim, sobre a tua mãe, sobre a tua avó, sobre a tua Dinda. Pelo visto, elas tiveram um papel muito importante na tua educação, né? E a gente falou aqui desse início dessa temporada que a gente trouxe a minha mãe e esses questionamentos. O que tu acha da educação delas para ti, né? De toda essa construção, o que tu preserva e tu acha que foi importante? Porque somos gerações diferentes nessa construção, né? Da educação familiar, do respeito. A gente tem outra visão. O que tu preserva da tua educação com os teus filhos que tu acha que é importante? Eu acho que é essa conexão com o sagrado, com Deus, os momentos de oração. A minha família é uma família muito religiosa, são da religião luterana. Então, eu ia ao culto todos os sábados, é tradicional lá da minha família, da minha casa. Aqui, por conta de logística, muitas vezes eu não consigo ir à igreja tanto quanto eu gostaria, mas se há algo que eu sempre preservo na minha casa é a oração, que os meus filhos tenham fé, que os meus filhos saibam agradecer pelo que eles têm. Acho que é isso. Né? E os momentos também na cozinha ali, eles sabem que eu amo cozinhar, e aí tudo isso eu aprendi com a minha Oma, com a minha avó, com a Oma e com a avó. Uma família italiana típica. É verdade. Pra encerrar, aquela frase de mãe. Frase de mãe é tá aquela? Sintonizados. Qual é a frase de mãe de Maísa Bonissoni? Frase de mãe: filho é que nem videogame, a próxima fase é sempre mais difícil. Sabedoria! Sério, posso falar só um pouquinho sobre isso? Claro, por favor. Animaste um monte a Xana com essa frase. Nossa. Amiga, é que assim, ó, eu pensava que as cólicas infindáveis da Olivia seria a pior coisa que eu iria passar com ela na minha vida. Alô, você que está com a sua filha com cólicas. O pior está por vir. Isso passa, gente, isso passa. É que assim, é tão engraçado, claro, naquele momento ali, a gente tá sofrendo, sofre com eles, quer que eles parem de chorar, quer amenizar a dor, ou seja lá o que estão sentindo, porque a gente também não sabe se é exatamente cólica, né? É doido isso, aquele bebê chorando. Ai, meu Deus, o que eu faço agora? Tá, fralda suja não é. Tu vai por eliminação. Por eliminação. Fome não é. Fralda suja não é. E é que quando a gente se propõe a educar um ser humano
para ser uma boa pessoa, uma pessoa do bem, um bom cidadão, uma pessoa com uma boa índole, uma pessoa que respeite, uma pessoa que seja educada, não é fácil, gente. Então é por isso que eu brinco que essa frase faz tanto sentido. Do filho é que nem videogame, a próxima fase é sempre mais difícil, porque, claro, tu precisa, depois que ele passa as cólicas e tudo mais, eles aprendem a caminhar. Aí depois eles começam a falar. Aí depois, e nesse processo todo, tu precisa educá-los eles para que eles façam isso tudo num caminho do bem, de bem. E isso não é fácil, porque tu tem que estar ali junto deles e dizer não, não faz isso, não faz aquilo, quantos nãos forem necessários, gente. Porque dizer não é educar, é cuidar, é zelar. Então, acho que é por isso que eu acho que essa frase faz tanto sentido. É mais difícil porque a gente precisa dar a eles o caminho correto. E para que eles sigam sendo seres humanos corretos e do bem, a gente precisa insistir até que eles realmente saibam, né? Compreendo. Sejam educados. E não dá pra bem cansar isso. nem na adolescência, viu? Não dá pra parar de dizer não. Exatamente. Tem muita gente que chega lá E e, a já tá próxima cansada. fase, ela é sempre nova, né? É. Pra gente. Exato. Por isso que ela acaba sendo difícil. a mais difícil, porque é um novo desafio, é um novo momento. E esse aqui foi outro novo episódio, cheio de coisa boa. Gente, não, essa frase tá ótima. Já vamos largar ela nos teaser hoje, né? Olha, sem palavras para te Passou agradecer, voando. amiga. Obrigada por abrir o teu coração, né? E trazer as tuas questões tão pessoais, emotivas, né? Difíceis de lidar, porque a gente ama, mas isso não significa que a gente não tenha os nossos momentos de dor e de dificuldades. Então, muito obrigada mesmo, assim, por compartilhar. A gente sabe que muitas mães e pais e famílias que estão nos assistindo certamente vão precisar muito das tuas informações. E agradece o Stefano também por permitir que a mãe dele contasse, né? Para a Olivia também um beijo. Obrigada mesmo pelo teu depoimento aqui com a gente. Muito obrigada, Maísa. Assim, foi de uma forma muito intensa, mas também um pouco curativa, acredito que sim. E é isso que a gente quer aqui, né? Fazer trocas, nos identificarmos. E foi muito bom te receber aqui. Eu que agradeço. Obrigada, gurias. E assim, se alguma mãe, pai, né, ou mesmo alguém que tenha, né, tique nervoso ou síndrome de Tourette, e quiser compartilhar comigo algum conhecimento, uma fala, um carinho, ou tiver alguma dúvida, entre em contato comigo, vamos conversar, eu acho que é sempre bom. Se você está observando, né, que os tiques geralmente começam em torno de 6 anos, geralmente em meninos, né? Se tu tiveres alguma dúvida, alguma que quiser conversar, eu estou super aberta. Eu acho que trocando essas informações, trocando conhecimento, trocando vivências, a gente ameniza um pouco a nossa dor e também pode compartilhar, enfim, minimizar, né, os problemas. E se ajudar, né? Rede de apoio, né? Rede de apoio é muito mais do que dentro de casa. Hoje a gente tem a possibilidade de ter uma rede de apoio muito ampla, que é dar-se as mãos, de fato, né? E principalmente as nossas almas femininas aí, de nos ajudarmos e caminharmos juntas para esse lugar melhor, que é o mundo que a gente quer para os nossos filhos. E falando sobre isso também, eu tenho certeza que a gente desperta nas pessoas a compreensão, né? A compreensão, assim como o Francisco puxou o aplauso para o Stefano na sala de aula, certamente ele levou outros colegas naquele momento a compreenderem que, às vezes, tem coisas que estão além do nosso poder. Obrigada, Maísa, viu? Obrigada. Obrigada e obrigada a vocês que nos acompanham todas as quintas-feiras, episódios novos aqui no Tudo Sobre Minha Mãe, às 19 horas. Compartilha esse conteúdo, manda as tuas dúvidas, manda os teus recados, tuas sugestões de convidadas para virem aqui nessa 4ª temporada que tá cheia de novidades. Muito obrigada aos nossos parceiros. Assum Supermercados, Suco de Uva Aliança estão conosco, firmes e fortes. E siga lá o nosso Instagram, sempre com novidades. Vão ter conteúdos especiais da Maísa lá também. É isso. Até quinta, 19 horas, a gente se encontra. Um beijo pro Pablo, nosso diretor, que hoje veio aqui dar um beijinho na gente, ó. Beijo. Mana te ama. Tchau.